Eu ocupo também a tribuna nesta quinta-feira para fazer uma reflexão, a exemplo que já fez a senadora Rose de Freitas e também já fez Vossa Excelência. E eu começo mencionando que estamos nos aproximando de mais uma eleição. Vamos, daqui a 6 meses aproximadamente, eleger o novo presidente da República, o novo vice-presidente da República. Vamos reeleger ou eleger 2/3 do Senado Federal. Vamos eleger os novos ou reeleger os deputados federais e os deputados estaduais. Por que digo isso, senador Cristóvão? Porque o momento de uma eleição é um momento de renovação, sobretudo de renovação na esperança de um Brasil diferente, de um Brasil melhor, de um Brasil que possa andar com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o futuro. Um Brasil preparado, um Brasil diferente desse que nós estamos convivendo nesses últimos anos, que, lamentavelmente, o cenário é de incerteza, de insegurança. E os candidatos vão receber um país dividido, com opiniões divergentes. A população, ou os brasileiros e as brasileiras, vão encontrar um presidente cujo o sentimento da nação brasileira é de indignação, de revolta, porque o país não anda como deveria andar, as políticas sociais não crescem como deveriam crescer. Estamos, senhor presidente, diante de uma transição entre o ontem, o hoje e o nosso futuro, entre o nosso presente e o nosso futuro. E quais serão os maiores problemas que o futuro presidente da República vai enfrentar e vai ter que enfrentar? Quais são os maiores problemas que deverão ser discutidos com a sociedade brasileira daqui a 6 meses? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. E muitas vezes nós não sabemos exatamente que cenário, em função dessas opiniões divergentes, desse cenário de intriga, desse país dividido, muitas vezes nós não sabemos exatamente qual é o principal problema que precisa ser enfrentado no curto prazo de tempo. Tanto é que são tantos os problemas que nós efetivamente não conseguimos, de repente, enumerar uma prioridade absolutamente coerente para que o próximo presidente possa enfrentar. Mas eu me arrisco a dizer e a mencionar alguns, que queria colocar a discussão aqui no Senado Federal, que é a mais alta casa legislativa do Brasil. E eu começo pela necessidade de nós construirmos um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Recorro ao pronunciamento de Vossa Excelência, senador Cristóvão, que nós não vamos chegar a lugar nenhum sem metas, sem um plano de metas que o senhor mencionou. Mas não é só as metas, não são só as metas, são as metas e a avaliação das metas, avaliação do encaminhamento, como as coisas estão andando, quais são os resultados que estão produzindo, para que efetivamente nós possamos mudar a triste realidade do presente e construirmos uma nova realidade para o futuro. Bem, isso precisa ser realmente debatido. Eu quero me socorrer na Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que, na época, representava a esperança do povo brasileiro,
na construção de um país melhor. E no seu artigo 3º, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, no seu artigo 3º, quero ler para Vossa Excelência e quero fazer menção às nossas crianças, aos nossos jovens, que representam o futuro vivo de uma esperança melhor para o nosso Brasil, que Vossa Excelência possa efetivamente registrar a presença. São do ensino fundamental do Colégio Nova Opção, de Goiânia. Obrigado por estarem aqui conosco, viu? As professoras, professores, muito obrigado. E a vocês também. Então, aproveito para saudar também todos os professores, todas as nossas crianças e todos os nossos jovens que, como eu falei, representam a esperança viva de um futuro melhor. Nós estávamos falando aqui, o senador Cristóvão Buarque fez um longo pronunciamento a respeito da educação. E eu, numa parte, disse que a educação é a maior forma de independência de um ser humano, porque é através da educação que ela vai se preparar para enfrentar a vida, o mercado de trabalho, o seu emprego, constituir família e construir um país melhor. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos vocês. Bem, eu mencionava aqui que queria me socorrer na Constituição Federal. Artigo 3º, senador Cristóvão Buarque. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por que eu me socorro a principalmente esse terceiro item, que está relacionado às diferenças sociais, às desigualdades sociais? Porque eu penso que esse tema é um tema prioritário e fundamental para o futuro do Brasil. Se não, vejamos, senador Cristóvão, hoje nós temos no Brasil cerca de 210 milhões de habitantes. Cerca de 57 milhões de brasileiros, se eu não estou equivocado, estão vivendo hoje abaixo do nível da pobreza. O que não é admissível, o que não é aceitável. Num país continental como o nosso, com as riquezas naturais que nós temos, com um povo inteligente e trabalhador, nós temos que estar convivendo nesse momento com mais de 1/3, quase 1/4 da população brasileira vivendo ainda abaixo do nível da pobreza. Bem, esse é um dado alarmante, não resta a menor dúvida. Mas tem outro que colabora para que nós precisamos reconstruir esse país, ou seja, cerca da metade da população brasileira ou está desempregada ou subempregada, ou está no Bolsa Família, ou ganha até um salário mínimo. Então, eu estou falando aí de aproximadamente 100 milhões de brasileiros que vivem com até um salário mínimo. E aí eu menciono que 5 ou 6 empresários brasileiros detêm a receita e a riqueza de cerca de 100 milhões de brasileiros. Isso é inadmissível. Eu não posso me conformar com isso. Será que eu não posso fazer nada para reverter esse quadro? Assim, eu fico a me perguntar, será que o que me resta é só a minha voz? Será que eu não tenho uma força motriz capaz de conscientizar as pessoas de que essas diferenças sociais só agravam as nossas relações de viver em comunidade? De dividir as mesmas ruas, as mesmas calçadas, de ter a mesma segurança? Ou será que a ganância humana exige dessas pessoas de ficarem cada vez mais ricos
e deixares os nossos irmãos brasileiros nessa linha de miséria e de pobreza que nós estamos vivendo. Bem, disso tudo, ou dessas diferenças sociais, ou dessas desigualdades sociais, derivam as outras mazelas que nós estamos a enfrentar. Primeira delas, violência, droga, marginalização, falta de oportunidade. E eu quero agora me ater à questão da violência. Nada nos toca mais do que a violência humana, porque ela é praticada pelos nossos semelhantes contra os nossos semelhantes mesmos. E nós estamos no Brasil com uma guerra, porque estamos, no ano passado, os dados dão conta de que 60 mil brasileiros e brasileiras foram mortos brutalmente, mais do que na guerra da Síria. Então, na verdade, nós estamos em guerra também. Não é possível viver num cenário desse, num cenário que nós não temos mais coragem de sair às ruas à noite, porque é perigoso em cidades como Florianópolis, por exemplo, como Blumenau, como Joinville. E aqui eu faço um parêntese, se Vossa Excelência me permitir, para prestar a minha mais justa e legítima homenagem à cidade mais segura do país, que foi objeto de uma ampla reportagem no Fantástico de domingo passado. Chama-se Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Uma cidade muito próxima de Joinville. Joinville, a terra do nosso saudoso e estimado e destacado senador Luiz Henrique da Silveira. Jaraguá do Sul, a primeira cidade em segurança de Santa Catarina. Mas a segurança de Jaraguá do Sul partiu daquela consciência de sindicatos, empresários, sociedade civil organizada da Irlanda, que reuniram-se e identificaram os problemas comuns que precisavam ser enfrentados na cidade. E o empresariado da cidade de Jaraguá do Sul é exemplo de participação comunitária, tanto nas eleições, quanto no dia a dia do plano de metas e de avaliação das políticas públicas para que efetivamente os projetos possam ser cumpridos. De maneira que quero fazer esse parênteses para homenagear, inclusive, o prefeito Antídio Lunardi, que é o atual prefeito da cidade de Jaraguá do Sul. É um empresário, e é um dos empresários mais ricos do Brasil. Se eu não estou equivocado, é o segundo empresário mais rico que encontra-se na política atualmente. Veja bem, senador Cristóvão, isso tem um reflexo, isso identifica por si só a responsabilidade da classe empresarial com o futuro da sociedade, que escolhe um dos mais bem-sucedidos empresários da sua cidade, convence ele de enfrentar as eleições para dar continuidade a um trabalho que outros empresários e outros prefeitos, outros professores, enfim, desenvolveram para que Jaraguá do Sul chegasse nesse patamar que chegou. De maneira que eu presto a minha homenagem. Voltando à questão agora aqui, das diferenças e das desigualdades sociais, eu chegava na violência e na questão da segurança. Nós estamos com um dos estados mais proeminentes e destacados do Brasil sob intervenção militar das forças nacionais. Eu votei favorável à intervenção. Vossa Excelência votou. Não pelo gosto da intervenção propriamente dita, porque intervir significa interferir, significa agir além, porque a sociedade local não está dando conta desse problema, que é a questão da violência no Rio de Janeiro. Mas essa violência do Rio de Janeiro não é própria só do Rio de Janeiro. Ela está no Ceará, ela está em Pernambuco, ela está em Santa Catarina, ela está em São Paulo, ela está disseminada por todo o país.
Por quê? Porque nós não estamos nos preocupando com as causas da violência. Nós estamos nos preocupando apenas com as consequências da violência. E as causas da violência, na minha opinião, é exatamente esse país dividido, como eu acabei de mencionar. O que nós podemos esperar de um jovem que não tem oportunidade para entrar no mercado de trabalho quando ele completa 16, 17, 18, 19 anos? Ele precisa de uma oportunidade, nós precisamos criar oportunidades para os jovens. Por isso que eu mencionei no início da minha fala que nós precisamos de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Econômico, nós precisamos de um plano estratégico de desenvolvimento industrial, por exemplo, que nós temos. Eu pergunto para Vossa Excelência, senador Cristóvão, o senhor conhece um plano estratégico de Brasil, seja econômico, seja social, seja industrial, seja de desenvolvimento regional? Nós não temos. Não existe como desenvolver e atingir as metas que nós gostaríamos de atingir e melhorar esse país sem um plano de metas, sem um planejamento, sem estabelecer prioridade, como Vossa Excelência falou. E estabelecer prioridade significa dar valor àquilo que é emergencialmente necessário que se faça. Como Vossa Excelência bem demonstrou quando deu e contou a pequena história da Irlanda. De maneira que as causas da violência, elas só, na minha opinião, serão resolvidas a partir do momento que o Brasil começar a crescer, se desenvolver, gerar oportunidade e, sobretudo, a partir do momento que nós reduzirmos essas diferenças sociais, que isso é uma afronta à sociedade brasileira, isso é um deboche com todos nós. Não é possível, não me conformo que em pleno século XXI nós estejamos ainda com um grau de desigualdade dessa forma, a ponto de mencionar aqui que para cada déficit habitacional que nós precisamos nesse país, nós temos 2 ou 3 casas fechadas. Olha só as diferenças, senador Cristóvão. Então, se nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais igual, certamente nós não teríamos esse problema de Minha Casa Minha Vida, da falta de moradia, da falta de teto, da falta de orgulho, da falta de dignidade, e certamente não teríamos os índices de violência e de marginalidade que nós temos hoje. Uma coisa decorre da outra. Então nós precisamos pensar grande, nós precisamos ter os pés no chão, mas os olhos voltados para o futuro. E isso só se constrói com um plano estratégico, envolvendo essas questões conjunturais que, ao longo do tempo, ao invés de se abrandarem, eles acabaram crescendo e demonstrando o cenário que nós estamos vivendo hoje. Sem esquecer, evidentemente, a questão da educação, né? Eu quero contar uma historinha também para Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade e a honra de dirigir 2 municípios como prefeito. E o prefeito é um cargo muito honroso, é uma missão muito sublime, porque ele tem uma ligação próxima e direta com o seu povo, com a sua população. A população sabe onde o prefeito mora, sabe onde ele vai no restaurante, sabe onde ele vive, e então há uma ligação muito forte. E eu tenho muito respeito também pelos vereadores, que, na minha opinião, fazem o elo entre a comunidade e o próprio Poder Executivo local. E, sinceramente, com toda sinceridade e com todo respeito, eu tive a oportunidade de dirigir 2 municípios. E administrar significa estabelecer prioridades. E eu estabeleci as minhas prioridades, que eram saúde, educação e desenvolvimento urbano. Que, aliás, o Japão, depois da Segunda Guerra, estabeleceu também umas metas semelhantes, que foi a educação e o desenvolvimento
da infraestrutura e se transformou rapidamente de novo numa grande nação. E, resumindo a nossa conversa, no debate da campanha eleitoral, eu mencionava que o meu sonho era construir uma rede educacional com tal qualidade que os filhos do meu adversário não precisariam mais estudar em Paris, na França. Eles poderiam voltar para Florianópolis e voltar a estudar nas escolas públicas de Florianópolis. Era um sonho que eu tive. E veja bem, eu acho que eu fiz a minha parte, porque o importante é você fazer a sua parte quando você tem a oportunidade de assim fazer. Em 8 anos de administração em Florianópolis, eu construí mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos. E olha que Florianópolis vai fazer aí nas próximas décadas cerca de 400 anos. Mas não foi só fazer sala de aula, foi fazer salas de aulas com qualidade, com projetos de educação do futuro, com valorização do professor, com reposição salarial, com contratação, com serviço, com concursos públicos e etc, etc, etc. Ao ponto de Florianópolis, o senhor conhece bem, é referência nacional em educação, né? É referência nacional em educação. Tem uma parte da minha participação nesse cenário aí. Evidentemente que não cheguei ao sonho que nós temos, que Vossa Excelência tem, que o Raí se impressionou quando o filho dele estudava nas mesmas escolas das pessoas que eram mais pobres ou que tinham menos condições sociais. Mas isso aconteceu. E na saúde, igualmente. E assim, a vida evidentemente foi. De tal maneira que eu entendo que a educação é o início, o meio e o fim da nossa existência, porque sem ela nós não vamos construir um futuro com dignidade e com respeito. E, na verdade, precisamos estabelecer também a saúde como meta prioritária, a quem, como o meu tempo já está praticamente se encerrando, eu vou só mencionando que temos um grande desafio pela frente, senador Cristóvão. Temos um grande desafio pela frente. Temos um grande desafio pela frente. Tudo que nós discutimos hoje aqui, em Brasília, no Congresso Nacional, no Senado Federal, me dão conta que preciso ser reconstruído, ser reformado, ser atualizado, ser melhorado. Nós não temos absolutamente nada que esteja funcionando assim como nós gostaríamos que funcionasse. E isso é muito triste para um país como o nosso. De tal maneira que quero deixar aqui uma sugestão aos candidatos, que são inúmeros. Primeiro, um pacto pela paz, pela união, pela integração, porque o que deve nos unir é o interesse nacional da sociedade brasileira e que as diferenças pessoais, políticas, partidárias não podem se sobrepor a esta questão da construção de um pacto nacional pela paz. Nós precisamos de um presidente da República que una as forças, que chame para a discussão. Nós não podemos permanecer divididos como nós estamos hoje. Nós temos que esquecer as nossas divergências, como mencionei, e enfrentar um novo patamar, enfrentar um novo desafio, um desafio de união. Se juntos já vai ser difícil enfrentar os problemas que nós temos que enfrentar, imagina da forma divergente como nós estamos percebendo, principalmente postura de certos candidatos com relação ao futuro do Brasil. Não vai ser assim, na minha opinião, uma vez que eu tenho experiência no Executivo, Vossa Excelência tem experiência no Executivo, que deixou a sua marca aqui no Distrito Federal,
e foram inúmeras as marcas que eu poderia dizer do Bolsa Família, que originou-se aqui, e que eu sou francamente favorável ao Bolsa Família, mas ele precisa também ser reformado, ser reformulado, ser aprimorado, porque atrás do Bolsa Família nós precisamos cobrar responsabilidades também. Nós não podemos só dar o recurso, mas nós temos que dar o recurso porque esse recurso serve para a sobrevivência dessas famílias. Mas essas famílias têm que ter consciência de que elas precisam ter responsabilidade com a educação, responsabilidade com o futuro, com a educação dos seus filhos, com a preparação para a vida e para o mercado de trabalho. De maneira que eu quero aqui agradecer o tempo que Vossa Excelência me distingue e dizer que a esperança está viva dentro de nós, muito embora com muita dificuldade. E eu tenho certeza que esses temas serão discutidos e a população brasileira haverá de reconhecer e de conhecer um novo modelo para que efetivamente nós possamos construir um novo Brasil. Esse é o meu desejo e é isso que eu espero dos candidatos a presidente da República. Obrigado, senhor presidente.